Gente, muito obrigado pela sua companhia. Nós estamos ao vivo pela Nova TV, no programa Bate ou Rebate, nossa participação aqui do projeto Mente de Campeão. E eu trago para vocês um abraço muito especial da minha comunidade, do bairro que eu moro, Granja Spinelli. A você, telespectador, que acompanha os nossos trabalhos aí nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, muito bom ter a sua companhia. Hoje eu quero falar de algo muito maravilhoso que tem mexido muito com as minhas emoções, né? Nos relacionamentos humanos. Eu separei um texto aqui, em 1 Crônicas, na Bíblia Sagrada, em 1 Crônicas, capítulo 12 e versículo 14, eu encontrei um versículo que é simplesmente fantástico, transformador no que diz respeito à nossa mentalidade. Diz o texto de 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 14, o seguinte: estes nobres guerreiros eram todos da tribo de Gade e chefes de exército. O menor deles valia por 100 homens e o maior por 1000 homens. Olha que coisa interessante para a gente pensar hoje. Eu quero abordar aqui alguns assuntos dentro disso aqui. Quero começar falando sobre liderança. Liderança. O nosso projeto ele tem o nome Mente de Campeão. Nós acreditamos que se na base, ainda na infância, na adolescência, a gente preparar meninos e meninas para a vida, para o mundo, eles, quando adultos, se tornarão campeões e vencedores. Estamos vivendo nesse tempo agora, exatamente agora, as Olimpíadas, né? De Tóquio, no Japão. E tem sido algo fantástico, extraordinário. Essas expressões do esporte, da força física, da disciplina, sabe? Tem acontecido coisas lá impressionantes. Porque por trás de cada atleta, seja homem, seja mulher, tem todo um histórico de treinamento, de disciplina, de aprendizado e também de prática. E nós encontramos ali, na vida daqueles atletas, exatamente essa liderança que o mundo pede de nós. Vence aquele que consegue ser mais forte por mais tempo. E essa força, muitas vezes, não é só a força física, mas é a força aqui, ó. A força das emoções, a força dos pensamentos, a força da liderança, sabe? Aqueles que mais conseguem suportar e conviver com a dor, com o sofrimento, sabe? No extremo ali, aquele que consegue dar um gás no final é exatamente esse aí que vai subir no pódio, receber medalha e ficar entre os campeões, entre os vencedores. Há uma necessidade em nós, todos nós, de disciplina. Há uma necessidade na vida humana de disciplina. É preciso que aprendamos, desde criança, a treinar a nossa mente, as nossas emoções, sabe? Para quê? Para que quando nos tornamos adultos, coloquemos em prática tudo aquilo que foi nos ensinado. E aí, você veja comigo o sucesso daqueles que conseguem romper com as dificuldades, sabe? Aqueles que conseguem romper com as vaias,
com os tombos, as quedas, sabe? São tantas as dificuldades que os atletas eles passam para alcançar o pódio, e por isso há aquela efusão, aquela explosão, aquela manifestação de emoção quando eles conseguem alcançar o primeiro, o segundo ou o terceiro lugar. Quem mais é disciplinado, quem mais é educado, quem mais aprende e se dispõe a aprender, são esses que conseguem desenvolver uma mentalidade de campeão e de vencedor. O problema todo que nós encontramos aí é que muitos de nós, além de não ter adquirido esse conhecimento na vida, na nossa experiência, na nossa vivência em família, em comunidade, em sociedade, nós, além de não praticarmos, nós também não temos como passar isso para as pessoas. E o mundo pede de nós que nos disciplinemos, que sejamos pessoas dispostas a aprender, porque todos nós somos observados e somos líder em alguma área da nossa vida. Aqui nesse texto aqui, eu quero fazer uma conjectura com os atletas que vencem, que ficam em primeiro, segundo e terceiro lugar no pódio e recebem medalhas de prata, de bronze ou de ouro. São considerados os campeões. Na verdade, todos são campeões, por terem disputado uma Olimpíadas. Mas quem recebe, toda a honra ali, todo o prestígio, todo o sucesso, são aqueles que conseguiram ser campeões mais fortes, mais firmes, mais líderes por mais tempo. A esses são colocados o quê? Virtudes, valores, aplausos, louros, de uma Olimpíadas. E isso já acontece, há muitos e muitos anos, E aqui nesse texto aqui, eu encontrei algo maravilhoso que fala a respeito dos guerreiros de Davi, os valentes de Davi, do rei Davi. Quem diria que Davi, o rei Davi, seria um campeão na vida? Quem diria que um homem, pastor de ovelhas, desprezado pela família, pelo próprio pai, sabe, lá no pasto cuidando de ovelhas, quem diria que ali, por trás das ovelhas, tinha um rei? E que esse rei era um escolhido de Deus, era alguém disciplinado, preparado, era alguém que estava disposto a aprender e que tinha uma liderança porque possuía uma mente de campeão. Quem diria que Davi tinha um espírito de campeão, de vencedor? E aí, quando Davi é descoberto, na verdade, por Deus, e é ungido a rei de Israel, a sua história começa a influenciar pessoas. A sua história começa a influenciar os seus subordinados, a sua própria família, os seus irmãos. E o povo de Israel começa a olhar para Davi como alguém campeão. E depois disso, nesse texto aqui de 1 Crônicas, ele também começa a fazer escolhas. Por ele já ter sido desprezado, ele começa a buscar no exército dele pessoas para integrarem a sua equipe de vencedores, de campeões, E aí Davi começa a caçar, começa a procurar, começa a garimpar, começa a procurar pessoas. Como ele foi achado por Deus e já tinha vivido na pele o desprezo, ele começa a procurar as pessoas mais desprezíveis de Israel. E aí, alguém diz para ele, tem um tal fulano aqui. O que ele já fez? Ele já matou um leão. Ah, é? Anote o nome dele para mim. Pega o endereço dele que eu quero conversar com ele. Tem um tal fulano aqui, nas regiões de Israel. O que ele já fez? Ele matou um urso. Como Davi já tinha matado um leão, já tinha matado um urso, e já tinha matado um gigante, ele começou a potencializar
a sua liderança e o seu poder de líder, de rei, para essas pessoas. E começou a fazer uma seleção. E nessa seleção, ele começou a descobrir líderes e valentes. E o que me chama a atenção nesse texto aqui é que esses valentes de Davi eram os mais rejeitados da sociedade. Eram aquelas pessoas que ninguém seria capaz de pagar nada por elas. Eram pessoas desprezíveis, mas que tinha dentro delas um espírito de guerreiro, de valente, de bravura. Era alguém que ia, sabe, botava as caras e lutava e conseguia. E é exatamente esse tipo de pessoa que o mundo precisa. Nem todo mundo vai participar dos grandes concursos, dos grandes campeonatos, das Olimpíadas do mundo, mas na nossa vida real, no dia a dia, na prática, nos relacionamentos entre família, na sociedade, na empresa, na faculdade, todos nós temos uma carreira. Todos nós temos uma história. E só vence na vida os guerreiros. E eu percebo aqui, que cada guerreiro que Davi escolhia, o menor, preste atenção, quando eu li isso, eu fiquei impressionado. O menor valia por 100 homens. Como é que pode? Um homem valer por 10, valer por 30, por 40, por 50 e até 100. Como é que pode? Como que pode alguém valer tanto, ter tanta virtude, tanto valor e o outro ser tão desprezível? É porque existem pessoas no mundo que se valorizam. A diferença está na mentalidade da pessoa. A diferença está em encarnar realmente esse espírito de vencedor. E Davi sabia disso. E saiu selecionando os bravos, os valentes. E olha que eu não estou falando de pessoas violentas. Olha que eu não estou falando de pessoas que gostam de brigas, de confusões, de desavenças. Não, nada disso. Eu estou falando de pessoas que são capazes de lutar por um ideal. Pessoas que são capazes de realmente vestir a camisa, acreditar nos seus sonhos, nos seus objetivos, nas suas causas, nos seus propósitos e ser capazes de dar o máximo. De um lado aqui, nessa reflexão, nós temos os atletas, que nós podemos ver aí, despontando, fazendo sucesso, vencendo, prosperando, sendo conhecido mundialmente. Isso no esporte está cheio, nas artes está cheio. Em todos os cenários, em todas as esferas da sociedade, tem os que vencem e tem os que perdem. Tem os vencedores e tem os derrotados. E a diferença está no espírito do vencedor e no espírito do derrotado. Se eu e você não acreditarmos em nós mesmos, quem é que vai acreditar? Então, falando agora dos guerreiros de Davi, eu fiquei impactado com essa palavra. Tinha também guerreiros que valiam mais de 100. Você já imaginou isso? Você já se perguntou qual o seu valor na sociedade? Você já se perguntou qual o seu valor na sua família? Você já se perguntou o quanto você vale para as pessoas ao seu redor? O quanto você vale no mercado de trabalho? Quanto você vale no mercado de trabalho? Você é alguém que se valoriza pelas suas virtudes? Você é alguém que se valoriza pelas suas qualificações? Pelo seu potencial? Pelo que você fala? Pelos seus feitos? Pelo seu trabalho? Ou você é alguém que se desvaloriza? Se tiver hoje um alistamento para guerreiro, para campeão, para vencedor, e alguém perguntasse o seu currículo, o que você já fez? O que você já fez de grande, de grandioso, de maravilhoso? O que você já fez que glorifica a Deus? Que chame a atenção das pessoas para Deus? Diga para mim, diga para você.
tinha valente de Davi que falava assim: eu já matei vários gigantes, eu já matei ursos, eu já atravessei rios, sabe? Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, mas eu sobrevivi. Eu acredito que os valentes mostravam para Davi suas feridas, seus machucados, sabe? Mostrava para Davi e dizia: isso aqui foi brigando, isso aqui foi lutando, isso aqui foi guerreando. E Davi olhava e falava: ó, senti firmeza em você. Vem para o meu time, vem para a minha equipe. Porque todo mundo quer na sua equipe pessoas que têm espírito de vencedor e não pessoas com espírito de derrotado, de coitadismo. E teve homens ali valentes que se avaliaram para Davi dizendo que valiam por 1000 homens. Olha isso, gente. Olha isso. Você já imaginou alguém valer por 1000 homens? Por ser guerreiro, por ter atitudes nobres, por ser valente, ser bravo, desbravador, sabe? Por ser pessoas que abrem portas, por ser pessoas que fazem a diferença, por ser pessoas confiáveis, por ser pessoas leais, honestas. E isso exige muita disciplina. É por isso que alguns atletas do mundo inteiro estão sendo reconhecidos e valorizados pelos seus clubes, pelas suas equipes, pelos seus times, sabe? E tratados como alguém especial. São especiais, não porque na cabecinha dela ela se sente melhor do que as outras, não. Mas é porque, de fato e de verdade, a sua história condiz com a sua realidade. Os seus feitos, o seu currículo, a sua história, a sua trajetória. E aí, está dizendo aqui em 1 Crônicas 12:14 o seguinte: estes nobres, eles eram da tribo de Gade e chefes de exército. O menor deles valia por 100 homens e o maior por 1000. Sabe por que também esse valor aqui? Sabe por que esse valor? Um outro valor que eles tinham era o valor de liderança. Exatamente. É o valor de liderança. E aí eu volto nas crianças e nos adolescentes, nas pessoas que fazem parte da nossa vida, né? Eu estou falando um pouco da minha realidade, certo? Se eu não governar a minha própria mente, se eu não governar as minhas próprias emoções, se eu me mostrar fraco no dia da angústia, se eu não fizer a diferença, como é que eu vou liderar outras pessoas se eu mesmo não me lidero? Se eu sou alguém que perco a paciência, se eu sou alguém que me comporto de forma inferior aos outros, como é que eu vou liderar alguém se eu não consigo liderar a minha própria vida, governar a minha própria casa, governar o meu próprio casamento, a minha própria família? Como é que eu vou governar alguém se os meus filhos não olham para mim com respeito? Se a minha esposa, minha família, meus pais, esses valentes aqui, não eram eles mesmos que se elogiavam e se intitulavam, não. Eram seus familiares, eram seus amigos, era a sociedade. Do mesmo modo que Israel levantou Davi como rei, esses valentes também eram tratados na rua da sua casa. E aí, nós aprendemos algo aqui maravilhoso. Para quem quer liderar, sabe? Para quem quer ser um bom executivo, um patrão, um empresário, um encarregado, um gerente, um pastor de igreja, um bispo, um apóstolo, um professor, para quem quer ser pai de família, para quem quer ser marido, precisa sim aprender a liderar. Tem que ter um espírito de guerreiro, de vencedor. Eu não sei se você já parou para pensar nisso que eu estou falando aqui, mas nós somos rodeados de uma nuvem de testemunha. As pessoas estão olhando para nós a todo momento, né? E eu sou não aquilo que eu posto nas redes sociais. Eu sou o resultado e a somatória de
tudo aquilo que eu sou quando ninguém está me vendo, quando eu estou sozinho. Um grande pastor e líder do Brasil, líder de igreja, né? Pastor Josué Gonçalves, ele tem um livro fantástico e uma frase que ele usa muito maravilhosa: não basta ter carisma, tem que ter caráter. Gente, às vezes eu me pergunto, às vezes eu faço algumas orações a Deus, peço algumas coisas para Ele, e quando eu vejo, Ele me coloca diante de pessoas para uma mentoria, para ouvir uma palestra, uma pregação, para uma conversa e até para dar um conselho. E às vezes eu me pergunto, será que realmente eu estou conseguindo influenciar alguém? Porque influenciar alguém é você estar na outra pessoa, dentro do ser daquela pessoa, mesmo quando você está ausente. Influenciar é ser lembrado por alguma coisa que você disse e fez na prática e que realmente funciona. Eu acho isso muito interessante. Eu acredito que essas perguntas elas sejam importantíssimas para os dias de hoje. Quantas pessoas, com todo respeito aí às autoridades, né? Porque as autoridades elas são constituídas por Deus, mas quantos idiotas estão no governo? Quantos idiotas estão assumindo cargos de liderança? Quantas pessoas com a cabeça pequena, sabe? Fraco de ideias, fraco de projetos, fracos de propósitos, de sonhos, vazios, pessoas medíocres, mesquinhas, que deveriam ser lideradas, mas infelizmente, por ironia do destino, assumiram compromissos, responsabilidades e não sabem nem o que estão fazendo, gente. Não sabem o que estão fazendo. Então, o mundo precisa de líderes. O Brasil precisa de líderes. Sabe? A nossa cidade precisa de líderes. As nossas famílias precisam de líderes. As nossas igrejas, a sociedade, as empresas, elas buscam por pessoas que façam o que ninguém está fazendo. Que realmente seja fora da curva. Quero te desafiar. Quero te desafiar a se perguntar. Se pergunta, como esses valentes aqui, será quantas pessoas você pode e tem condições de liderar? Qual é o seu valor e quanto você vale? Quanto alguém pagaria pelo seu trabalho? Pelo seu dia de trabalho? Quanto a pessoa pagaria pela sua liderança e pela sua gestão? Guerreiros de Deus, mentes de campeões. Eu sei que eu estou falando aqui para uma plateia de pessoas que pensam fora da caixinha. Pessoas que estão fora de bolhas. Bolhas de ideologias, bolhas preconceituosas, bolhas religiosas. Isso tudo é bolha que prende a pessoa. Meu desafio para você é ir além. Meu desafio para você é que você seja um sal, não dentro de um saleiro, mas jogado para fora do saleiro. Essa palavra quem disse foi Jesus Cristo de Nazaré para os seus discípulos. Vocês são sal da terra e luz do mundo. Então, eu te desafio a ser um farol nesse mundo. Eu te desafio a ser sal espalhado, jogado para onde Deus te colocar. Olha esse versículo maravilhoso de 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. É um versículo muito direto. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento. Tem que ter treinamento. Rigoroso treinamento. E isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós dedicamos a nossa vida para ganhar uma coroa que durará eternamente. Olha que legal! Olha,
Se os atletas se dedicam por medalhas e honra ao mérito, sucesso, felicidade, reconhecimento, bônus, prêmios, parabéns, parabéns. Uma salva de palmas para todas as pessoas que merecem ser honradas, respeitadas, sabe? Meritocracia, merecem. Mas existem pessoas também que não são atletas, não são artistas, não estão muito preocupadas com o reconhecimento humano, mesmo que isso venha e faça parte da vida, mas que lutam por coisas eternas. Pessoas que são dedicadas ao seu propósito, dedicada ao seu dom, dedicada à sua missão de vida maior, sabe? São pessoas que estão se dedicando ao máximo, sabe para quê? Para serem pessoas inesquecíveis, para serem pessoas que serão lembradas por causa do seu legado e da sua herança bendita. Sabe? O meu desafio para você é esse, te levar a pensar o que as pessoas elas vão dizer de você depois que você desencarnar, depois que você for embora. Você vai ser lembrado como um campeão ou como um derrotado. Eu sei que a sua vida e a minha vida vai além dos nossos hábitos de comer, beber, dormir e trabalhar. Tem algo a mais para você. E eu declaro para você, pelo poder do Deus de Israel, o Deus do céu, que você dará muitos frutos e que você vai prosperar na sua vida. Porque você é um filho de Deus, tá certo? Eu quero finalizar essa reflexão fazendo uma oração para que Deus possa te fortalecer. Aonde você estiver aí, vamos falar com Deus. Meu Deus, eu oro por essa pessoa que tem potencial, Pai, mas que está travada, está presa dentro de uma bolha. Colocaram ela dentro de uma bolha, a família dela, sem perceber, criou paradigmas, criou dogmas religiosos, criou travas e essa pessoa está travada, está amarrada na vida dela e não consegue gerar frutos, não consegue sair. Tira, Pai, essa pessoa desses preconceitos, dessas crenças limitantes e negativas, Pai. E joga essa pessoa para frente, Pai. Dá um boom na carreira dessa pessoa espiritual, no ministério dela, na vida profissional, para que ela possa ser um empreendedor, um empresário de sucesso, um investidor. Faça ela acreditar, Pai, no potencial que ela tem, porque eu tenho certeza, como diz a Tua palavra, que o Senhor nos encheu de dons e de habilidades naturais para que possamos vencer e dar frutos. Que as mãos dessa pessoa, como a minha, possa prosperar, Pai, em tudo aquilo que ela fizer. Eu oro pelo poder do nome de Jesus, para que essa pessoa, seja homem, mulher, entenda que ela é um guerreiro de Deus nesse mundo, um mente de campeão. Gente, eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa, Mente de Campeão.